Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao Contos do Além. Esse é o lugar onde você compartilha suas experiências com o sobrenatural e eu trago essas histórias aqui pro canal. Então, se você tem algum relato especial com a sua entidade ou vivenciou alguma coisa marcante, quer eternizar, manda aqui pra gente. Pode ser história de maleditos, o que for. Histórias que tocam na alma e dão aquele frio na espinha. E o primeiro relato de hoje é A Floresta da Flauta Sombria. Então vamos lá. Essa história vem lá do interior do Rio Grande do Sul, é tão assustadora quanto intrigante. Nosso seguidor, que pediu para permanecer anônimo, descreve uma experiência que teve em uma floresta durante a madrugada, ao lado de uma amiga. E claro, ao final, ele quer saber a opinião de vocês. O que acham que aconteceu naquela noite? Agora, sem mais delongas, vamos direto ao relato. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Agora eu tenho 22. Moro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Foi no meu último ano do ensino médio, bem na época em que a Covid começou a se espalhar. E tudo fechou, incluindo a minha escola. Embora fosse para todos ficarem em casa em quarentena, meu grupo de amigos e eu acabamos saindo mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que os comércios não essenciais estavam todos fechados. Mas uma coisa sobre mim. Eu adoro explorar as áreas urbanas abandonadas ou lugares com fama de assombrados. Até hoje ainda faço isso. Não sou de me assustar facilmente, já tive algumas experiências tensas envolvendo moradores de ruas, situações inesperadas e até ameaças. Mas nada se comparou com o que eu vivi nessa noite. Na época, eu tinha começado a conversar com uma garota que estudava comigo no ensino médio. O nome dela era Fernanda. Se não fosse por ela confirmar o que vivemos naquela noite, tenho certeza de que ninguém acreditaria em mim. Estávamos nos conhecendo melhor e de alguma forma consegui convencê-la a explorar um parque natural com mata fechada por volta das 3 da manhã. Essa é corajosa. Esse parque ficava aqui em Bento mesmo e o nome dele era Parque da Ferradura. Durante o dia é um lugar incrível com uma vista deslumbrante e trilhas bem sinalizadas. Mas à noite ele ganha um ar totalmente diferente, sombrio, e a polícia sempre orienta as pessoas a não irem para lá nesse horário. Além da reputação misteriosa do lugar, o parque carrega histórias pesadas. Em 2016, uma mulher foi encontrada de arrasta para cima, em circunstâncias suspeitas, e o caso até hoje não foi totalmente esclarecido. Em 2021, um grupo de adolescentes sofreu um ataque enquanto explorava a área à noite, e um deles acabou ferido, seriamente ferido. Fernanda e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. O clima estava sinistro e não havia uma única luz por perto, o que fazia com que a escuridão fosse ainda mais intensa. As árvores altas bloqueavam qualquer claridade que podia vir da lua. E eu preferi não usar lanterna para ficar mais sinistro, né, amigo? Porque, na minha opinião, isso só atrapalha a visão no escuro e poderia chamar a atenção de quem ou que estivesse ali por perto. Caminhamos pela trilha principal por cerca de uns 15 minutos. O plano era não ficar muito tempo, pois o silêncio e a sensação de vazio daquele lugar estavam mexendo com os nossos nervos. Sabia de uma trilha secundária que levava de volta ao estacionamento, formando um caminho circular. Sugeri que seguíssemos por ela para não termos de refazer todo o trajeto, o mesmo trajeto de antes. Fernanda concordou e começamos a descer por essa nova trilha. Poucos minutos depois, algo que eu jamais vou esquecer aconteceu. De repente, ouvimos o som de uma flauta vindo de algum lugar. Paramos imediatamente, trocando olhares cheios de dúvida e medo. O som era nítido e a melodia parecia ritmada, quase como uma música. Mas por mais que eu tentasse prestar atenção, aquilo não parecia algo comum ou natural. Fernanda começou a ficar visivelmente nervosa. Enquanto eu tentava manter a calma, ela começou a rezar bem baixinho, pedindo proteção. A música parecia estar cada vez mais perto de nós, como se nos cercasse. Naquele momento, percebi que não podia ignorar a gravidade daquela situação. Enquanto corríamos pela trilha principal, o som da flauta parecia nos perseguir. Era impossível localizar exatamente de onde vinha, mas parecia que ele nos cercava. Fernanda segurava meu braço com força e eu podia sentir o tremor em suas mãos.
Por mais que tentássemos manter a calma, o medo era palpável. Em um dado momento, a música parou abruptamente, deixando-nos em um silêncio ainda mais desconcertante. Pensamos que tínhamos conseguido escapar, mas foi aí que ouvimos algo mais à frente, como passos pesados sobre as folhas secas. Era impossível distinguir quem era ou o que estava lá, mas na escuridão consegui ver uma sombra alta e esguia atravessando a trilha. Você viu isso? Fernanda sussurrou, quase que sem fôlego. Eu apenas balancei a cabeça afirmativamente. Sem pensar duas vezes, decidimos cortar caminho pela mata, tentando evitar o que fosse aquilo. O problema é que a vegetação era densa e ao avançar por ali era difícil. Nossos pés tropeçavam em raízes e galhos, arranhavam os nossos braços. De repente, um som diferente chamou nossa atenção. Era um barulho como o de alguém se debatendo violentamente entre as árvores. Quando me virei, vi uma figura encurvada, como se estivesse tendo uma convulsão. Não consegui discernir o rosto, mas era um humanoide. O que tornou a cena ainda mais aterrorizante foi que, em meio aos espasmos, parecia emitir um som gutural. Tipo assim, sabe? Quase como um gemido sufocado. Fernanda começou a rezar novamente, enquanto eu tentava raciocinar o que fazer. Não pare, continue andando, eu disse a ela. Tentando manter minha voz firme, mas senti o pânico crescendo cada vez mais dentro de mim. Quando conseguimos voltar à trilha principal, algo ainda mais bizarro aconteceu. A música da flauta voltou novamente, dessa vez tão alta e tão próxima que parecia vir de dentro das nossas cabeças. Olhamos para trás e ao longe vimos a mesma figura parada, como se nos observasse. Só que dessa vez não estava sozinha. Havia outras formas ao seu redor, distintas, mas quase translúcidas, movendo-se em sintonia com a melodia. Sem hesitar, corremos em direção ao estacionamento. Meu coração parecia que ia explodir, e a minha única preocupação era tirar a Fernanda dali com segurança. Quando finalmente chegamos ao meu carro, entramos e bati a porta com força. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que eu pude sem olhar para trás. No caminho para casa, nenhum de nós dois conseguiu dizer uma palavra. A tensão no ar era insuportável e o silêncio apenas ampliava o que tínhamos acabado de vivenciar. Quando deixei Fernanda em casa, ela ainda tremia muito e me pediu para nunca mais falar sobre esse assunto. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que aconteceu, tentando encontrar uma explicação lógica, mas por mais que eu quisesse acreditar que era apenas a nossa imaginação, as imagens daquele parque não saíam da minha cabeça. Esse foi meu relato. Se alguém já teve uma experiência parecida ou conhece histórias envolvendo aquele lugar, adoraria ouvir aqui nos comentários. Até hoje é uma lembrança muito assustadora da minha vida. Assim, se fosse algo que aconteceu, assim, fosse coisa da cabeça de vocês dois, eu acredito que seria coisa da cabeça de pelo menos um e não dos dois, porque foi uma coisa que aconteceu e os dois tiveram a experiência. Se fosse algo que não fosse real, apenas um teria ouvido, visto, né, teria tido sensações, mas foram os dois, então eu acredito que foi algo real, algo espiritual e real. O que foi, não sei te dizer. Essa história realmente ela foi de arrepiar. O que mais me intrigou foi o som da flauta e a sensação, né, de vocês sendo observados por essas figuras misteriosas. E o fato do parque, que é um lugar bem tranquilo, assim, se passar por tão assustador, né, deixa a gente mais intrigado. E eu fico pensando, será que eram espíritos? Será que eram criaturas que moram ali? O que vocês acham que era, gente? Conta aqui, deixa pra gente aqui nos comentários. Vocês teriam coragem de voltar nesse lugar? De dia ou de noite? Conta pra gente. Vamos para o relato de número 2, que se chama Visita Noturna, o Homem do Quinto Andar. Oi, pessoal. Oi, Glenda. Meu nome é Carlos, sou de São Paulo e estou enviando esse relato para compartilhar uma experiência que vivi enquanto trabalhava em um hospital. Na época, estava enfrentando um turno de trabalho muito longo e o que aconteceu naquela noite ainda me assombra. Não sei se foi apenas uma alucinação por causa do cansaço, mas o que vi parecia muito real. Espero que vocês possam me ajudar a entender o que aconteceu e a história começa aqui. Eu tinha apenas 26 anos quando isso aconteceu e desde então muita coisa mudou. Trabalho como enfermeiro em um hospital de São Paulo, um lugar em que à primeira vista parece comum.
O hospital não é dos maiores da cidade, mas tem cerca de 10 andares, o que o torna grande o suficiente para abrigar um número considerável de pacientes, principalmente nas emergências e na ala de terapia intensiva. Era uma noite de sexta-feira, meu terceiro plantão consecutivo, e a falta de sono já estava começando a pesar. Eu estava começando a me arrastar pelos corredores, o cansaço me consumindo e eu estava determinada a cumprir a minha jornada. O hospital, como sempre, estava em silêncio, com as luzes fluorescentes zumbindo ao fundo, né? Os pacientes pareciam todos calmos, o som dos monitores e os passos dos outros enfermeiros eram as únicas coisas que quebravam o silêncio naquele lugar. Foi então que algo estranho aconteceu. O som das camas se movendo começou a ecoar pelos corredores. O barulho era estranho, como se as camas estivessem se balançando sozinhas, de maneira irregular. Como eu estava perto da ala 4, resolvi investigar. Fui andando passo a passo tentando descobrir a origem daquele som. O barulho aumentava à medida que eu me aproximava. Quando eu entrei no quarto, vi uma cena que me fez parar no lugar. Lá estava um homem idoso, de cabelo branco e pele enrugada, se debatendo violentamente na cama. Ele estava contorcendo o corpo como se estivesse tendo uma convulsão severa, mas o que realmente me fez tremer foi o sangue que escorria de seus olhos, nariz e boca. Era como se seu corpo estivesse completamente fora de controle. Ele soltava um som estranhíssimo, um gemido profundo e gorgolejante, quase como um zumbido, algo muito distante de qualquer som humano normal. Eu fiquei paralisado, totalmente em choque. O monitor ao lado da cama pitava de maneira frenética, como se o homem estivesse em um estado crítico. Senti meu coração disparar, senti o medo se alastrando por cada centímetro do meu corpo e rapidamente recuei, mas sem saber o que fazer. Saí do quarto em direção à recepção para chamar a ajuda, mas quando voltei para verificar a situação, o que eu vi me fez tremer ainda mais. O homem, que antes estava deitado com extrema agonia, simplesmente não estava mais lá. A cama estava impecavelmente arrumada e nenhum sinal de que alguém estivesse estado ali nos últimos minutos. O monitor estava desligado e as máquinas estavam todas em silêncio. Naquele momento comecei a questionar minha própria sanidade. Eu deveria estar delirando? Provavelmente por causa da exaustão. Não consegui entender o que estava acontecendo, se era real ou apenas alucinação de fato. Decidi me afastar daquele quarto, mas o ambiente estava estranho, de uma forma que eu não conseguia explicar. Os corredores estavam vazios e uma sensação de opressão parecia tomar conta de mim. Eu precisava sair dali. Eu desci para o primeiro andar, onde fica a farmácia, entrei no elevador, sentindo meu corpo pesado, pedindo descanso. Quando as portas do elevador se fecharam, algo me fez virar e olhar para trás, na direção da ala 4, onde o incidente havia acontecido. Mas não havia ninguém lá, apenas a luz fria refletindo sobre o piso da cerâmica. Enquanto o elevador descia, eu tentei ir me acalmando. Eu sabia que estava extremamente cansado, o que podia ter me levado a ver coisas. A falta de sono pode fazer você realmente perder o senso da realidade. Quando as portas do elevador se abriram no primeiro andar, eu encontrei com um senhor de uniforme hospitalar que entrou no elevador sem dizer uma só palavra. O que me fez parar completamente foi o simples fato de ele me tocar no ombro enquanto passava por mim. Era o mesmo homem que eu tinha visto se debatendo na cama, com a expressão contorcida de dor, os olhos avermelhados de tanto sangue. Ele sorriu para mim, sorriso estranho, sem emoção, e as portas do elevador se fecharam. A sensação de desconforto aumentou. E como não, né? Olhei para os números do elevador enquanto ele subia, mas eu estava tão atordoado que eu não consegui reagir. Quando finalmente voltei a me concentrar, o elevador estava subindo para o 6º andar. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Quando as portas se abriram novamente no 6º andar, o homem estava lá de novo, caminhando lentamente pelo corredor. Era como se nada tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse estado na cama, se debatendo e emitindo aqueles sons estranhos. Eu não sabia o que fazer, se deveria gritar ou se estava enlouquecendo. O homem caminhou por mim como se me ignorasse completamente. Quando as portas do elevador se fecharam novamente, ele apareceu e eu fiquei ali sem entender.
Meu corpo estava exausto, minha mente estava completamente alerta, tentando encontrar uma explicação para aquilo tudo que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada minuto que passava. A farmácia estava logo ali na frente e eu sabia que tinha que me concentrar no que eu estava fazendo, mas o medo ainda me dominava. Eu sentia um peso nos ombros como se estivesse sendo seguido por alguém. A cada som do hospital parecia aumentar o volume como um eco distante. Entrei na farmácia e tentei me distrair com o trabalho. Minha mente estava agitada, mas eu precisava dar alguma explicação racional para aquilo tudo. Sentei na cadeira e comecei a olhar para a janela. O hospital havia uma vista do centro de São Paulo e, apesar de estar escuro, podia ver as luzes da cidade ao longe. Mas, no fundo, eu não estava olhando as luzes. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava muito cansado, mas minha mente não queria se acalmar. A cada momento que passava, a visão daquele homem sorrindo para mim no elevador voltava na minha cabeça, como um filme que não parava de rodar. Minha esposa, como sempre, chegou pontualmente no horário e, quando me viu, percebeu logo que eu não estava bem. O cansaço estava evidente, mas havia algo mais. Ela perguntou se eu estava bem, se o plantão havia sido difícil e eu apenas respondi com um simples sim, tentando não mencionar o que tinha acontecido. Eu não queria parecer louco, mas a minha mente não parava de martelar. A sensação de que algo estava errado ainda me consumia. Quando saímos do hospital e fomos para o carro, olhei de volta para o prédio. O hospital parecia silencioso e vazio, mas ao olhar para a janela do 6º andar, vi algo que me fez novamente congelar. Lá estava o homem, exatamente onde eu o havia visto pela última vez, apenas me observando através da janela. Gente, eu arrepiei tudo agora. Ele estava parado imóvel e o pior de tudo era o fato de que parecia me reconhecer. Seus olhos estavam fixos em mim e eu senti um calafrio percorrendo a minha espinha. Então você sentiu o mesmo que eu estou sentindo agora, parça. É nóis. Não consegui desviar o olhar como se estivesse hipnotizado por ele. Não havia mais ninguém nas janelas do andar, apenas ele, como se tivesse sido colocado ali esperando por mim. Minha esposa percebeu que eu estava olhando para o hospital e seguiu o meu olhar, mas quando perguntou o que eu estava vendo, o que eu estava olhando, olhei para ela confuso, não sabia o que dizer. O homem não estava mais na janela, era como se ele tivesse desaparecido tão rápido quanto ele apareceu ali. Fiquei sem palavras e ela, percebendo a minha reação, sugeriu que eu fosse para casa descansar, que o cansaço estava me fazendo ver coisas. Chegando em casa, fui direto para a cama, meu corpo estava exausto, meus olhos mal conseguiam se manter abertos. A única coisa que pensei antes de cair no sono foi no homem no hospital. Mas por mais que minha mente tentasse se acalmar, um pensamento perturbador surgiu. E se não fosse uma alucinação? Quando acordei já estava tarde e o pesadelo ainda estava fresco na minha memória. O hospital parecia tão distante, mas as imagens daquela noite ainda eram vívidas na minha mente. Fui à cozinha, tomei um café forte e decidi procurar informações sobre alucinações causadas pela falta de sono. Pesquisei sobre o assunto por alguns minutos, mas as explicações científicas não me faziam me sentir melhor. Eu sabia que estava exausto, mas dentro de mim algo dizia que aquilo não era apenas uma alucinação. Na manhã seguinte voltei ao trabalho, mas apesar do meu esforço para me concentrar, a sensação de que algo errado estava ali não desapareceu. Durante o dia tentei procurar uma explicação lógica, alguma razão que me ajudasse a entender o que havia acontecido e tentei convencer a mim mesma de que talvez tivesse sido um simples delírio causado pelo cansaço. Mas no fundo, eu não conseguia negar aquilo que eu tinha visto e toda a sensação que eu passei. O pior de tudo era que aquele homem, apesar de ser estranho, parecia me seguir e eu o sentia a cada canto do hospital. Nas sombras, nos corredores vazios, por mais que eu não o visse, cada vez que eu passava por um quarto vazio, uma sensação de desconforto me invadia, e a lembrança dele, com aquele sorriso estranho, me fazendo tremer a alma. Eu sabia que precisava continuar meu trabalho, mas como continuar quando algo assim se instala na sua mente? Quando você não consegue mais distinguir o real do irreal? Eu estava apavorado, com medo de ver aquele homem novamente. Como conseguir trabalhar direito com isso na cabeça? Mas para minha sorte os dias foram se passando e eu não o revi novamente. Agora me restou a dúvida. Quem era ele? E o que ele queria de mim? E mais, era real
Ou será que era apenas resultado da minha estafa? Esse relato quem nos enviou foi o Carlos Pereira, que mora em São Paulo. Eu fiquei muito impressionada realmente com essa experiência. E é difícil a gente saber se ele estava lidando realmente ali com a questão do cansaço e com as alucinações, ou se foi uma visão que ele teve realmente. Porque depois, quando ele voltou a trabalhar, ele ainda sentia a presença ali junto com ele, uma presença densa, e ele sentia arrepios, calafrios, né? Então, não dá pra gente saber assim realmente com certeza o que aconteceu. Eu não sei há quanto tempo depois que ele escreveu esse relato, quanto tempo depois do ocorrido. Se aconteceu de novo, já tinha um tempo que tudo havia se passado, né? Desde quando aconteceu, que você nos enviou o relato. Fala aqui pra gente se tem alguma novidade a respeito ou não. E vocês, o que vocês acham dessa história? Qual a opinião de vocês sobre o que aconteceu? Eu confesso que eu me arrepiei várias vezes no momento que eu tava lendo esse relato. Só de imaginar já me dá uma tensão aqui, um terror. Então, Carlos, muito obrigada para você que nos enviou esse relato. E para você que quer nos enviar o relato, eu vou deixar aqui para vocês o endereço de e-mail para enviar. Só colocar o nome do relato lá no endereço de e-mail que eu vou saber do que se trata e me envia. Que eu vou, quem sabe, daqui uns dias estar lendo aqui para vocês. Vamos para o terceiro relato de hoje. Terceiro e último relato de hoje, que é a trilha na neve e o encontro na montanha. Esse relato foi enviado pelo Lucas, que compartilhou a sua experiência assustadora, que aconteceu enquanto ele e seus amigos estavam em uma viagem de esqui. Vamos ver o que aconteceu. Minha família tem uma pequena casa de férias localizada nas montanhas de Aspen, no Colorado, um lugar famoso pela neve pesada e paisagens deslumbrantes, perfeitos para quem ama esquiar. Meus pais sempre foram esquiadores ávidos, o que foi o principal motivo pela compra dessa casa. Ela já está na nossa família há muito tempo, bem antes de eu nascer. Embora mostre sinais de idade e desgaste com o passar dos anos, a casa tem mais de 40 anos. E por mais que pareça um pouco ultrapassada em algumas áreas, ainda mantém seu charme rústico e acolhedor. Meu pai sempre foi responsável por manter a casa em bom estado, realizando todo tipo de reforma, reparos e sempre que necessário. Contudo, ele fala sobre derrubá-la e construir um novo lugar, algo que não me anima muito. Eu não me envolvo nas decisões dele, mas essa casa sempre foi parte importante da nossa história familiar. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão Josh, 11. Estávamos passando a temporada de inverno no Colorado durante uma nevasca forte, daquelas que cobrem tudo com uma camada de neve espessa, quase mágica. A quantidade de neve era impressionante. E claro, eu e o Josh estávamos empolgados para aproveitar o máximo possível da situação, para brincar. Para nós, a melhor parte de ir para a casa de férias sempre foi a liberdade. A propriedade tem um enorme terreno rodeado por florestas densas e de difícil acesso. A entrada sem saída que desce pela colina leva até algumas outras grandes propriedades, mas devido à neve, muito poucas pessoas passavam por ali, o que dava uma sensação de isolamento que nós gostávamos. Era o cenário perfeito para brincadeiras ao ar livre, como esconde-esconde, guerra de bolas de neve e qualquer outro jogo que quiséssemos fazer. Naquele dia, após nos vestirmos com todas as camadas de roupa que minha mãe nos forçava a usar, saímos para uma guerra de bolas de neve. Como sempre, criamos nossas próprias regras. Montávamos 2 fortes de neve e escolhíamos os lugares, mas sempre com uma condição de que ambos os lados tinham que saber onde o forte do outro estava. Depois construímos a joia, uma bola de neve enorme que tínhamos que roubar da base adversária e trazer de volta para a nossa. Era a nossa tradição e sempre tornava a brincadeira mais interessante. Josh então decidiu fazer o forte dele na propriedade vizinha, que era praticamente desabitada. A maioria das casas ali eram segundas residências e por 9 entre 10 nunca víamos ninguém por lá. Por isso sempre nos sentíamos à vontade para brincar nos terrenos dos vizinhos também. Usávamos as árvores e a vegetação para construir pequenas barreiras e criar um tipo de fortificação. A bola de neve, nossa joia, ficava sempre atrás dessas paredes improvisadas, tornando a missão de roubá-la algo realmente emocionante. Para atravessar de um forte para o outro, podíamos cortar pela floresta ou seguir pela estrada, mas naquele dia eu optei por seguir pela estrada. A floresta, com nevasca caindo, cobrindo o chão e os galhos das árvores se curvando, pesados pela neve, parecia um cenário de conto de terror. E eu, com apenas 8 anos, não estava muito animado para enfrentar aquela sensação de solidão.
Eu fui caminhando pela neve alta, com flocos que batiam no meu rosto, sentindo a respiração quente e o ar gelado. Embora estivesse bastante coberto, com várias camadas de roupa de inverno, eu estava confortável, mas quando me aproximei da entrada da propriedade vizinha, comecei a procurar por Josh, já esperando vê-lo correndo de volta para o forte. Mas a visão da floresta coberta de neve era impressionante, com as árvores desfolhadas pelo inverno, tudo parecia claro e espaçoso. Mas mesmo assim, Josh não estava à vista. Decidi entrar na propriedade, já que o forte dele estava ali. Me escondi atrás das árvores, avancei até o local onde ele costumava deixar a joia, mas não encontrei ninguém. O forte estava vazio e sem sinal do meu irmão. Foi quando eu escutei uma voz feminina vindo de perto da casa dos vizinhos. Ela chamou: "Com licença, você está procurando seu irmão?" O som da voz me congelou por um momento. Olhei na direção onde vinha a voz e vi uma mulher mais velha em pé na porta da casa. Ela parecia bastante distinta, com uma aparência quase antiquada, porém, como se fosse uma senhora que não pertencesse àquela época. Era algo estranho. Respondi rapidamente dizendo que estávamos apenas brincando e ela disse que meu irmão não estava ali. Fiquei confusa e instintivamente comecei a andar até a casa. Quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia como a mulher parecia estranha. O sorriso dela era meio incomum, como se estivesse escondendo algo. Quando cheguei perto, reparei que uma das janelas do andar de cima ainda estava aberta e alguém estava me observando, embora fosse difícil distinguir quem era, já que o rosto estava parcialmente escondido por um gorro escuro. Um arrepio percorreu minha espinha. Mas o que me assustou ainda mais foi perceber uma trilha de pegadas de neve indo em direção à porta da frente. Elas pareciam ser as do Josh. A mulher me olhou e, ao me aproximar mais, acenou para que eu entrasse e saísse do frio. Eu parei rapidamente, com frio na barriga, e gritei por Josh, mas não tive retorno. A mulher parou de sorrir e a expressão dela mudou rapidamente. Foi aí que percebi que as pegadas que eu estava seguindo não estavam indo em direção à casa. Elas estavam voltando para a floresta. Meu coração acelerou. A cada segundo a sensação de desconforto só aumentava. Olha, gente, a gatinha dormindo aqui, fazendo um barulhinho. Ah, não, gente, que fofa! Antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, ouvi passos pesados de dentro da casa. Eles vinham de cima se aproximando. Com uma sensação de pânico crescente, corri de volta para a estrada, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Mas ao olhar para trás, a figura que estava na janela já não estava mais lá. Corri o mais rápido que pude, e minhas pernas quase afundando na neve até ouvir o som do assobio do meu pai vindo da colina. Ele sempre fazia aquele assobio para nos chamar para casa quando o jantar estava pronto. Quando finalmente cheguei até a nossa entrada, vi meu pai e Josh vindo na direção oposta, já indo me buscar. O Josh começou a falar sobre algo estranho que aconteceu, dizendo que pessoas haviam pedido para ele entrar na casa dos vizinhos. Eu fiquei muito chocado, porque foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu queria me levantar, mas não conseguia. Não desmaiei, no entanto, mantive os olhos abertos por todo o tempo. As imagens ao meu redor estavam meio desfocadas, como se uma névoa estivesse tomando conta da minha visão. O corpo, embora estivesse ali, parecia aprisionado, e tudo que eu conseguia fazer era observar. Depois que Josh mencionou as pessoas estranhas na casa vizinha, meu pai franziu a testa, parecendo preocupado. Ele nos apressou para entrar em casa, dizendo que não devíamos mais nos aproximar daquela propriedade. Apesar de estar de volta ao conforto da nossa casa, algo ainda me incomodava. Era como se ao nosso redor tivesse ficado uma presença invisível que estava me deixando inquieto. À noite, quando o vento uivava lá fora, acordei com o som de algo arranhando a janela do meu quarto. Pensei que fosse um galho de árvore, mas quando olhei, vi pegadas na neve. Elas começavam bem embaixo da janela e se afastavam em direção à floresta. Meu coração disparou quando percebi que eram pegadas descalços. Impossível para aquele frio que estava. Fui até o quarto de Josh e acordei ele às pressas. Ele também parecia estar perturbado, como se já estivesse esperando por algo ia acontecer. "Você ouviu?" perguntei sussurrando. Ele assentiu com olhos arregalados. Ele contou que havia sonhado com a mulher da casa vizinha. No sonho, ela dizia para ele voltar, mas a sua voz não era humana. Soava como um vento passando pelas árvores
frio e vazio. Decidimos acordar nosso pai e contar tudo. Ele tentou nos acalmar, dizendo que estávamos imaginando coisas. No entanto, enquanto falávamos, as luzes começaram a piscar. Um barulho surdo ecoou pela casa, como se algo pesado estivesse andando no sótão. Meu pai pegou uma lanterna e nos disse para ficarmos na sala enquanto ele ia verificar. Cada minuto parecia uma eternidade. De repente, ouvimos o som da porta da frente se abrindo e batendo com força. Corremos para ver, mas a neve acumulada do lado de fora mostrava claramente que ninguém havia entrado ou saído. Enquanto estávamos parados na entrada, tentamos entender o que acontecia. O telefone fixo tocou. Meu pai atendeu e seu rosto empalideceu. "Você deixou algo na casa vizinha?" Ele perguntou com a voz tremendo. Negamos e ele apenas desligou sem dizer mais nada. Mais tarde, naquela mesma noite, algo nos acordou novamente. Um som vindo da cozinha. Descemos para investigar e encontramos a porta dos fundos aberta, balançando suavemente com o vento. No chão havia pegadas molhadas que levavam até a mesa, onde uma única bola de neve perfeitamente redonda estava colocada. Era idêntica à joia que usávamos em nossas brincadeiras. Ao lado dela, uma mensagem escrita na neve derretida sobre a mesa dizia: "Voltem amanhã, estamos esperando." A partir daquele momento, soubemos que não estávamos lidando com algo humano. No dia seguinte, partimos mais cedo do que o planejado, deixando a casa para trás. Nunca mais voltamos naquele inverno. E meu pai vendeu a propriedade no verão seguinte, sem nunca explicar o porquê. E ele também nunca disse o que foi falado naquele telefonema. Tudo que eu sei até hoje é que os sons do vento na neve me arrepiam, como se a voz daquela mulher ainda estivesse sussurrando para nós, tentando nos atrair de volta para aquela montanha. Então, minha gente, o que vocês acham disso aí? O que vocês deixam no comentário? Que estranho, né? Parece assim que era um espírito que estava querendo atrair eles para ali, mas por quê? Qual o motivo? E ainda ficou perseguindo, então ficou essa sensação ruim, né? Quando você escuta aquele barulhinho do vento batendo na janela, meio que o Ivan já deve dar aquele frio na barriga, né? Ficar aquela sensação muito ruim de medo. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Envie seu relato aqui pra gente também, pra gente poder contar a história de vocês aí pras outras pessoas. Meu muito obrigado a você que mandou o seu relato, a você que ficou com a gente aqui até o finalzinho do vídeo. Já mete o dedão no like aí. Não se esquece de se inscrever no canal se você gosta muito desse tipo de história de terror, de maledite, histórias de assombração, histórias espirituais. E também compartilha com aquele seu amigo que adora uma história de terror. Até o próximo Contos do Além.